paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Sejam muito bem-vindos, você está no canal Deise Pregadora da Palavra e eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de poder aqui falar um pouco mais sobre a mensagem do Senhor, que eu sei que de uma certa forma ela atinge um grande número de pessoas, aliás, o público alvo é sempre aqueles que têm um coração e o desejo, aliás, de serem saciados pela Palavra de Deus. Tem alguns dias que eu não estava gravando devido a alguns acontecimentos, algumas correrias, que é até normal, mas hoje, aprove a Deus, deu um tique em mim e falei, não, preciso gravar, porque eu tenho que fazer o ID do Senhor, preciso continuar com o ID do Senhor. Então, aonde eu pessoalmente não chego, eu tenho certeza que dessa forma midiática, muitas pessoas serão alcançadas. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, se você sente, aliás, a necessidade, principalmente nos dias de hoje, nesses últimos tempos da Igreja do Senhor na Terra, de ouvirem uma mensagem do Senhor, você pode até pensar, ai, Deise, mas todo mundo já está, sabe, acostumado, é tantos canais, é tantos vídeos, são tantas pregações, mas assim, irmãos, a palavra do Senhor, ela é a mesma, ainda que haja muitas pessoas que fazem isso, eu vou deixar de fazer, aliás, você vai parar de assistir ou vai parar até mesmo de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, porque outros estão fazendo? Não. Nós vamos fazer a nossa parte. Então, se esse tipo de conteúdo você gosta, te agrada, você sente que o Espírito Santo de Deus quer isso para os dias de hoje, uma mensagem que seja mensagem verdadeira e não mensagem de autoajuda, irmãos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma mensagem que vai nos ajudar, mas que venha do alto. Essa é a grande diferença. Então, o meu propósito, desde o começo, é apregoar a palavra da verdade, do jeito que ela é. Então, eu conto com você para poder me ajudar a divulgação desse ministério tão maravilhoso que o Senhor confiou sobre a minha vida, que é o ministério da palavra. Seja você também um participante disso para o reino de Deus. Só o reino tem a ganhar. Amém? Atos 3, verso 12. Tem um texto aqui que eu aprendi esse dia sobre a escola bíblica dominical, que eu achei maravilhoso e eu queria compartilhar com os irmãos. Atos capítulo 3, verso 12, vai dizer assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esse texto aqui, ele vai trazer à nossa memória a importância de nós sempre darmos glória a quem de fato merece toda a honra e toda a glória, que é o Senhor. E eu falei isso na Escola Bíblica Dominical e quero aqui em poucos minutos resumir para os irmãos toda a Bíblia, desde o início, enfim, depois Novo Testamento, toda ela sempre falará e vai apontar para a obra, para a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então tudo que você vê no Antigo Testamento, ou em toda a Bíblia, em qualquer texto, ela sempre vai apontar para um propósito, vai falar sobre Jesus Cristo. E aqui nós entendemos que, independente de qualquer que seja o texto ou o contexto, todos eles têm um único propósito, também de glorificar o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar acerca do milagre que aconteceu na porta do templo Formosa. Havia ali um paralítico e Pedro e João estavam ali e aquele homem estava sentado, acostumado a receber esmolas, e chega um momento que quando ele, achando que Pedro e João seria mais um que iria dar esmolas para ele, ele simplesmente fala, olha, eu não tenho eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Aí ele fala, dá a mão, estende a sua mão, e aquele paralítico, ele recebe ali a cura e ele entra agora glorificando a Deus dentro do templo, junto de Pedro e João. As pessoas ao redor que estão acostumadas a ver esse homem mendigando, agora está vendo esse homem recebendo uma cura. E por causa disso, isso é comum até, você está acostumado a ver a pessoa ali sentada, mendigando paralítico. Agora o homem está levantando, entrando no templo e dando glória a Deus. Quando as pessoas veem isso, elas automaticamente projetam todo o seu olhar para Pedro e para João. O que vai me dizer que elas pensavam, talvez até de uma forma que bem, conjecturando, que eles foram responsáveis pela cura. Nós sabemos que aqui em Atos capítulo 3 já havia acontecido a descida do Espírito Santo em Atos 2, ao qual capacitou aqueles mais de 120 pessoas que estavam ali, aliás, quase 120 pessoas que estavam ali reunidos, para que eles pudessem então fazer a boa obra, ser testemunhas de Jesus. Esse foi o propósito, Atos 1, verso 8. Esse era o propósito. Então aqui eles já haviam recebido o Espírito Santo e agora eles estão colocando em prática o que essa capacitação veio trazer para a vida do crente.
Quando eles olham para a vida de Pedro e João, pelo ato que havia acontecido para esse paralítico, eles simplesmente, Pedro fala, olha, por que vocês estão olhando para nós? Vou parafrasear, ok? Como se nós fôssemos os responsáveis por isso, embora o Espírito Santo que veio, capacitou-nos para tal, fomos os instrumentos, mas nós não passamos disso, apenas instrumentos na mão do Senhor. Nem o Espírito Santo, irmãos, ele quer glória para si. E mandeis que heresia. Não. Se você ler João capítulo 14, 15 e 16, você vai ver que o próprio Jesus falou, ele é quem vai ensinar a vocês todas as coisas que eu vos tenho dito. Vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele vai te ensinar tudo o que eu tenho falado. Então, o propósito do Espírito Santo é trazer luz para quem de fato merece toda a glória, que é Jesus Cristo. Embora são Pai, Filho e Espírito Santo, e os três nós aprendemos que não é uma classificação tipo do maior para o menor, mas é uma linha tênue, é Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três é iguais, os três são um só. Porém, nessa atuação agora do Espírito Santo após a descida em Atos capítulo 2, que foi uma profecia dada ao livro de Joel 2:28, você vai ver que o Espírito Santo tem o objetivo de quê? Capacitar a igreja para trazer luz para a obra de Jesus Cristo. Então, quando eles agora projetam a cura, aliás, eles são responsáveis ali como instrumentos da cura para aquele paralítico, as pessoas ficam atônitas, mas eles automaticamente redirecionam toda a sua a atenção deles, aliás, para quem de fato merecia toda a honra e toda a glória, a qual não divide com ninguém, que é Jesus Cristo. Ele vem anunciando e explicando e falando, não fomos nós, não foi a nossa santidade, não foi a nossa capacidade, não foi a nossa oratória, não é os nossos estudos, não são as ferramentas que nós temos hoje, que nos capacita para fazer tal. Quem capacita a igreja para fazer a obra de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar com um louvor da Aline Barros, que eu gosto muito, que inclusive o Senhor me permitiu fazer uma breve, vou usar esse termo, tá? Uma exegese no hino, que eu gosto muito. Ele fala assim, sonda-me, Senhor, e me conhece. Aí fala, quebranta o meu coração. Olha o que ele diz, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aí ele fala, e então usa-me, Senhor. Aí tem um refrão, aí fala, como um farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Aí ela fala, usa-me, Senhor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Esse hino eu já ouvi há muitos anos atrás, eu acho que eu era adolescente na época. Só que depois de muito tempo eu vim prestar muita atenção nesse louvor. Ele vai falar que depois que eu estiver cheio, até que não haja mais espaço para mim e seja somente preenchida pelo Espírito Santo, agora sim eu posso ser usada. Para qual propósito? Apontar o caminho para quem precisa. É como um farol que projeta luz para que de fato o espaço, aliás, o ambiente, né, seja clareado. Então o teu propósito, cheio do Espírito Santo, é trazer luz para quem está na escuridão, é para trazer direção para quem está, sabe, assim, no meio do mar, assim, precisa de uma ponte, porque senão do contrário não atravessa para o outro lado, como um abrigo no deserto. Pessoas precisando de ajuda. O Espírito Santo de Deus capacitou a igreja, foi para isso, para redirecionar pessoas que têm necessidades espirituais, pessoas insensíveis numa geração perversa e que precisa da iluminação do Espírito Santo, para que elas possam entender a obra de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, o Espírito Santo, ele veio para nos capacitar, para apontar para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Por que vocês estão olhando para nós? Nós não fazemos nada. Isso aqui é tudo glória e honra dada ao Senhor Jesus Cristo. Receba essa mensagem no nome do Senhor.